Ele é o professor Márcio Manuel, primeira vez aqui no programa. Obrigado por ter vindo, professor. Boa noite para o senhor. Boa noite, Paulo Berengues. É uma honra muito grande estar aqui com você, uma grande satisfação. Eu que já acompanho a sua trajetória há tantos anos. Eu era criança, já tive... Desde menino? Desde menino. Olha onde é que eu fui parar. Eu era criança, já via você numa outra emissora, não sei se eu posso dizer o nome. Pode. Na TV Anhanguera. Então, estar ao seu lado aqui hoje, para mim, é muita satisfação. Hoje é um dia muito especial. Eu sei que o seu programa é altamente didático, pedagógico. Hoje é Dia Internacional do Idoso, hoje é Dia Mundial da Música e é Dia do Vereador. Verdade. O Brasil tem mais de 58 mil vereadores, se somar os vereadores dos 5.570 municípios brasileiros, e nós temos um aqui do nosso lado. Então, para mim, é motivo de honra, de satisfação. Estamos aqui para debater o que há de mais importante em pauta de Brasil, de Goiás, de Goiânia, e por que não de mundo? Claro, claro. O programa viaja longe, vai longe. Então a gente vai usar como principal tema, digamos assim, no programa de hoje, e isso está inclusive enunciado naquele card, né, que a gente faz para anunciar o programa, tipo assim, com medo, STF e governo Lula articulam lei contra sanções, se referindo naturalmente a Magnitsky, né, que pegou Alexandre de Moraes, pegou outros ministros, pegou muita gente do governo Lula por conta de o presidente Trump dos Estados Unidos querer interferir na política interna do Brasil. Ele tomou as dores de Jair Bolsonaro e começou a punir principalmente Alexandre de Moraes, que ele considera que não respeite direitos humanos. Eu transfiro essa pergunta não só para os nossos convidados aqui, mas para você, telespectador, para participar da sua opinião também. Aonde é que vai parar essa guerra, né? Que não para nunca, era a esquerda, a direita, agora de repente se juntam os poderes, executivo, legislativo e judiciário, para querer fazer um contraponto à lei Magnitsky, imposta pelos Estados Unidos. Onde é que a gente vai parar, hein? Uma boa pergunta, né? Para você, telespectador, responder. Nosso WhatsApp para a sua participação, 98200-3223. 98200-3223. Eu peço a você que coloque seu nome, por favor, no início da sua mensagem e onde você mora também, para a gente poder entender melhor onde é que você está participando do programa, de onde é que você está participando do programa. Você pode ver o programa pela TV Brasil Central, você pode ver o programa ao mesmo tempo também pela TV Assembleia Legislativa, são duas emissoras parceiras, e você pode assistir também pelo canal no YouTube da TV Brasil Central, conforme está aí aparecendo na parte de baixo do vídeo, @TV Brasil Central. Lá você assiste ao programa e já vai mandando a sua mensagem também. Mande quantas mensagens você quiser, que eu vou passar para os nossos convidados, aliás. Você, telespectador, em contato direto com os nossos convidados. Uma marca de, 40 anos do nosso jornalismo. O Boa Noite, você já viu, né? Está no ar. Muito bem, estamos começando então o Boa Noite. Boa noite de hoje, dois convidados. Está aqui o Luiz Fernando Sanches, que é o Sanches da Federal, uma referência à Polícia Rodoviária Federal, da qual eu fui comandante, né? Isso. Aqui no estado de Goiás. O senhor ainda pertence à corporação? Estou na ativa. Está na ativa. Tá bem. Aliás, tem... Estou acumulando. Colegas seus aqui também? 3 colegas policiais aqui, 2 policiais rodoviários federais e um coronel da Polícia Militar. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E está aqui também o professor Márcio Manuel, que é oficial da reserva do Exército. Sanches da Federal, que é da direita, e o professor, esquerda. Positivo. Centro-esquerda, positivo. Esquerda. Tá bem. Então vamos lá. Vamos começar a colocar os assuntos para a gente discutir aqui no programa, começando por essa proposta, né? Os poderes do Brasil, Executivo, Legislativo e Judiciário, estão articulando uma forma de criarem uma lei para fazer uma contraposição àquelas medidas impostas pelo governo dos Estados Unidos para combater a lei Magnitsky. Gilmar Mendes fala sobre isso. Na Europa existe já várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados a Cuba, embargos que são aplicados ao Irã. E como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas
Também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias, nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Muito bem, eu começo ouvindo aqui o vereador Sanches da Federal, ele que é vereador pelo PP, depois eu quero ouvir o professor também, mas como é que o senhor vê isso, nessa possibilidade de se criar uma lei para contrapor ao que determina a lei Magnitsky lá nos Estados Unidos, que alcança inclusive pessoas fora do próprio país lá, como alcançou aqui no Brasil. Onde é que a gente vai parar com isso? Paulo, o que mais me preocupa é ver o ministro Gilmar Mendes citando Cuba, citando o Irã, para depois poder falar do nosso país. Isso eu não queria estar comparado com esses países extremistas e que não são nada republicanos. Enfim, a lei Magnitsky, ela vem para sancionar terroristas, pessoas que infringem direitos humanos pelo mundo. E hoje nós estamos vivendo, infelizmente, uma grande polarização e, na minha opinião, uma ditadura do judiciário com várias irregularidades, inconstitucionalidades e que, infelizmente, o poder brasileiro, pelo Senado, pelo Congresso como um todo, não conseguiu resolver. Infelizmente, teve que ter uma intervenção internacional da maior potência financeira, econômica, bélica do país, para que os nossos ministros, esse poder judiciário que está com muito poder concentrado nele, para que eles sentissem alguma pressão. Eu realmente não concordo com várias sanções do Trump, principalmente o tarifaço, mas nesse caso da Magnitsky, ela realmente atingiu alguns que têm negócio no exterior ou aqui que foi atingida a família como um todo e, felizmente, eles agora estão preocupados e estão querendo recuar em algumas ações e eu fico satisfeito, pelo menos, porque com isso a democracia a médio prazo pode ser restabelecida. Tá bem. Eu começo já registrando a participação do telespectador que já mandou mensagem. Começo pelo Fernando, que é do setor Bueno. Lá no final, ele pede para mandar um abraço para o senhor, meu amigo, vereador Sanches, melhor disparado da Câmara. Amém. Fernando, setor Bueno. Mas ele tem uma colocação, Fernando, que eu vou passar aqui para o professor Márcio Manuel, que vai falar também sobre essa pretensão do governo brasileiro, STF, etc., de contrapor a essa lei Magnitsky. Ele diz o seguinte: olha, essa lei Magnitsky não interfere na soberania brasileira. Ela protege as empresas americanas. Interferir em outro país seria enviar avião da FAB para buscar a primeira-dama do Peru acusada de corrupção, coisa que o Lula fez. Vamos misturar tudo, professor? Vamos lá. A lei Magnitsky, quando ela foi criada em 2016, foi ali com o nome de Sergei Magnitsky, que inclusive teve o mesmo fim que qualquer opositor a Vladimir Putin tem na Rússia, que é ser envenenado e acaba sendo morto dentro ou fora da prisão. Então, ela foi criada com dois objetivos muito simples: combater corrupção e combater violação de direitos humanos. Eu te pergunto, aonde que a ação de Alexandre de Moraes, não, da primeira turma, não, do Supremo Tribunal Federal, porque as pessoas têm a moda de falar só Alexandre de Moraes, esquecem que a primeira turma tem 5 ministros. Então, e o Supremo Tribunal tem 11, e não apenas Alexandre de Moraes. Isso foi apenas uma vingança, isso é apenas uma chantagem. Tudo começa naquela carta que Donald Trump manda para o governo brasileiro, numa rede social, em coisa aberta, uma coisa chinfrinha de um presidente da maior potência econômica para um presidente da 10ª maior potência econômica, numa rede social. E logo no primeiro parágrafo, o que ele diz? Ele fala: cessar o caça às bruxas, em negrito, com letra maiúscula, imediatamente, parar com qualquer processo contra a família Bolsonaro. Ora, qualquer país do mundo, o mundo tem 222 países, somando os dependentes e independentes. Todas as taxações, em nenhum deles, eu desafio o telespectador, em nenhum deles teve uma segunda intenção, teve um contraponto, teve uma chantagem, só nesse caso. Então está correto, sim, o ministro Gilmar Mendes
tem que se criar lei anti-embargo. Evidentemente que pela Câmara não passa. Nós vimos o que aconteceu com essa emenda para blindar a PEC da blindagem. Não passou, mas passou na Câmara dos Deputados, mas não passou no Senado. Então pode até ser que essa lei de embargo ela seja barrada lá na Câmara. Agora chegar no Senado... Mas os poderes estão unidos em torno desse projeto. Não estão unidos. Sabe por que eu vou dizer? Sim. Porque a direita, a extrema-direita, ela é a favor do quanto pior, melhor. Explico. Se a economia for ruim, se a taxação aumentar, se tudo for ruim, é uma chance que a direita tem de voltar ao poder. Então, é uma questão mais política. Então, eles não querem que haja nenhum tipo de lei anti-embargo. Eles querem que o Brasil continue sendo embarcado. É aquela frase célere. Para o rei, para um líder corrupto, ele quer ver o país em cinzas e ele governa em cima das cinzas. Tá bem. Falando aqui até para o telespectador entender, né? Antes de começar o programa, a gente sempre, primeiro, agradece a presença dos convidados que aceitaram o convite. Aí a gente pede o seguinte, para a gente ser bem objetivo, eu estou falando, sabe por quê? Já se passaram, 14 minutos, deixa eu ver. Está aqui. Já se passaram 16 minutos desde que a gente abriu o programa. E o tempo vai embora. Então, por gentileza, sejam bem objetivos, os dois. Né? E se um quiser interferir na fala do outro, fiquem à vontade também, porque, afinal de contas, os senhores foram avisados que se trata de um debate. Como o senhor gosta? Como o senhor gosta e o senhor gosta também. Gosto, então já vou interferir no negócio. O professor é muito culto, muito entendido. Ele falou que a Magnitsky ela é feita justamente para violação de direitos humanos. E fica muito claro, se a gente fizer uma análise sem ideologia e com muito pragmatismo, que o caso da Débora Rodrigues dos Santos, que é um caso emblemático da mulher do batom, que colocou perdeu mané, eu como policial, eu acompanho latrocidas, homicídios, estupradores, eu sei a pena que eles tomam, eu sei quanto que eles ficam em prisão preventiva. Uma mãe com 2 filhos não fica em prisão preventiva 2 anos e não pega 14 anos de prisão. Então, o Clezão, que foi recomendada a sua soltura, e o Alexandre de Moraes ele não permitiu que ele saísse e ele morrer na cadeia, é uma clara violação de direitos humanos. São alguns exemplos que a gente pode escancarar para a população e que para quem está de fora vê um cenário desse, uma pessoa que colocou com batom lá, ela é condenada por associação criminosa, terrorismo, tentativa de dar golpe no Estado Democrático de Direito, enfim, é uma coisa muito sem sentido para quem está de fora observar isso. Então, realmente, eu acho que em alguns casos fica muito evidente que era necessária a intervenção de uma força exterior para que desse uma chacoalhada no nosso judiciário. Professor, fiquem à vontade, tá? Se um quiser fazer a contraposição ou outro. Mas ainda pegando essa questão da lei Magnitsky, o que é possível? O senhor é formado em Direito? Não. Não, mas tem noções. Sim. Tem noções claras sobre isso. O que é que pode ser feito? Né? O que é que pode surgir dessa ideia, né, do STF, do governo de Lula, executivo, legislativo, judiciário, enfim, todos vão participar da concepção dessa ideia, imagino eu, porque pouco que a gente ainda sabe disso, mas todos vão participar. O que é possível fazer? Tem a questão dos embargos, mas de que maneira pode haver essa contraposição no sentido de inviabilizar a aplicação dessa lei aqui no Brasil? Antes de eu entrar na sua pergunta, eu só quero dizer que a Débora, ela vai ficar em casa, ela vai ter prisão domiciliar, porque tem criança menor de idade. Primeiro. Segundo detalhe, a Débora é de Paulínia, no interior de São Paulo. Ela ficou em porta de quartéis, ela viu pessoas armadas, ela foi conivente, ela ficou junto com pessoas com faixa, pedindo fim do Supremo Tribunal Federal. Desculpe, que eu quero aprender com o senhor. Ver pessoas armadas é crime? Ver e não denunciar está sendo conivente. Onde em porta de quartel. Onde é que está isso na lei? Está em porta de quartel pedindo o fim do Supremo Tribunal Federal, pedindo intervenção militar com Bolsonaro no poder. Não tem prova que ela fez isso, mas... Né? Então, não foi mas se só... tiver, ela tem que ser incriminada mesmo. Não foi só isso, não foi só esse motivo. E com relação ao Crezão, dependia do ministro, não foi do Alexandre de Moraes, não, foi do ministro Mendonça. Quem não autorizou foi o Mendonça, não foi o Alexandre de Moraes. Com relação à sua pergunta, a lei Magnitsky, a partir do momento que ela é colocada
contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, simplesmente porque ele está levando avante uma acusação de tentativa de golpe de um ex-presidente da República, isso não é razão. Por si só, essa lei já cairia. Ela não tem um porquê ela continuar. Então, diante disso, eu não vejo razão de passar pelo Congresso Nacional. Quando eu falo Congresso, eu falo a Câmara e o Senado. E, nesse momento, a Câmara está desmoralizada. Porque a Câmara agiu como amadora e o Senado agiu como profissionais a partir do momento que derrubou essa PEC da blindagem. Então, o moral está lá embaixo. Então, diante Mas esse disso... é o trabalho do Senado, é a Casa Revisora. Sim, exatamente. É a Casa Revisora, foi o que ele O fez. senhor está falando Agora que eu pergunto. só o judiciário já pode tomar essa decisão, é isso? Não. Evidentemente que nós temos que, como o Paulo falou, temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O ideal é que o Legislativo atue primeiro. Em último caso, o Executivo, que seria o Presidente da República. Agora, se porventura, é mesmo a questão da PEC da anistia, que deve ser a PEC da dosimetria. Não se trata mais de você inocentar o pessoal do Rio de Janeiro. Agora, é rever o tamanho da pena. Então, tem que passar pelo Congresso, sim. Agora, até que ponto isso vai ser derrubado? Nós sabemos que Donald Trump, ele fez isso como vingança, isso é evidente. Só um detalhe, porque nós estamos falando assim, de lei anti-embargos, esse é o nome, né? E assim, o Congresso Nacional, o legislador, ele está lá para primordialmente fazer as leis. Se a gente começar a falar que nem deveria passar pelo Congresso Nacional uma lei, é complexo. Mas eu até acredito... Mas eu não disse isso. Mas eu... Primeiro lugar o Congresso, positivo? Não, então perfeito. Então, eu não tinha Primeiro lugar entendido o errado. Congresso. Não, E o senhor tá. disse que, em último, o governo. Não, em último, o Supremo. Mas o senhor disse... Então tá perfeito, então eu concordei com o É porque senhor. Esse aí. toda vez, é igual Porque aconteceu... pareceu que não tinha que passar pelo Congresso, ele estava É descredibilizado. igual aconteceu com o IOF. Por que o Supremo Tribunal Federal, ele ignorou a decisão do Congresso? Porque a criação, aumento do IOF, ele não tem uma lei específica. Quando não há lei específica, aí o STF ele pode agir. Não, então eu volto a Ele pode criticar o atuar. senhor. Eu estava concordando, mas eu voltei. Porque assim, do jeito que o senhor fala, o Congresso ele vai ficar esvaziado. Porque se não concordar com o que o Congresso faz, ele vai lá e derruba. Então assim, igual foi com o IOF, se ele não concordar talvez com esse Congresso que o senhor fala que está descredibilizado, aí a gente concentra o poder todo novamente em 11 Não é pessoas. o Congresso, só a Câmara. Tá, em 11 pessoas que não tem nenhum voto, e elas conseguem derrubar a ação de 513 mais 81. Isso é muito preocupante para a soberania nacional e para a democracia. Mas ainda não houve nenhum caso onde os 81 senadores deram sequência e concordaram com as decisões dos 513. Né? E o que aconteceu ali com a PEC da blindagem, da bandidagem, que o pessoal da Câmara aprovou, chegou no Senado e não saiu nem da CCJ. Ela foi derrubada na CCJ. Então, parabenizar aí Davi Alcolumbre, o presidente, e claro, Hugo Mota, nós sabemos porque ele colocou a votação. Por que ele agiu dessa forma? Bem, vamos lá. Eu tenho uma curiosidade. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Até duas. O senhor é oficial da reserva do Do Exército. Exército Brasileiro, a segurança do Brasil em nossas mãos. Tido historicamente, não diria até nos dias atuais, mas tido historicamente como defensor da direita. Defensor do que se convencionou chamar, inclusive, de ditadura. Historicamente, para a maioria, né? Não para todos. Pois é, como é que o senhor explica essa melancia em que o senhor se transformou? Não é melancia. Eu não sei se o senhor... Você, Por favor. Você assistiu o filme Ainda Estou Aqui? Não. Assistiu? Não. Pois é. Lá tem um momento que a esposa do... Esqueci o nome aqui agora, do Rubens, né? Um soldado falou para ela, eu não concordo com isso, mas eu sou soldado, eu recebo ordens. Então o soldado recebe ordem do cabo, do terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento. Então tem uma sequência hierárquica. Eu não concordo com isso. Aquele cara, ele era contra o que acontecia na ditadura. Então, não se trata de ser de direita e de esquerda. Em 2018, eu votei no Bolsonaro. Em 2022, eu votei numa jovem Vitor Hugo para governador de Goiás, porque ele faz parte da AORE, Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, e pediu os nossos votos, eu votei nele. Entretanto, o que aconteceu no governo Bolsonaro... O senhor nunca votou no Lula? Já votei. Já? Já votei no Lula, no Ciro. Sou apaixonado pelo Ciro Gomes. Então o senhor não tem assim, um perfil definido, de um lado, de outro, do meio? É o que eu disse, eu sou de centro-esquerda, mas eu me posiciono... nesse momento da esquerda, por quê? Porque nós estamos tendo uma direita muito extremista, aonde fala de família, mas o presidente que fala de família, vale lembrar que o termo Deus
Pátria, Família, Liberdade, ele veio de onde? Ele veio da Itália, de Benito Mussolini. Ele foi falado também em todo o rigor de Portugal, da Espanha, da Alemanha, do nazismo, esse termo Deus, Pátria, Família. Então, O senhor é a favor de Deus, Pátria e Família? sou, mas dos moldes que estão aí, não. Porque nós estamos vendo pessoa falar que eu sou cristão, é cristão, mas é a favor daquele plano punhal verde e amarelo, de matar o presidente, o vice-presidente e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem perdeu o táxi e deu errado. Isso é o que vocês dizem. É a favor de você blindar, Professor, blindar deputados. O senhor serviu ao Exército. Eu respeito Sim. muito o Exército, os generais, e a PRF faz muito cursos de guerra, é muito importante. É inconcebível, e o senhor conhece de dentro, mais que eu, por sinal, com conhecimento que tem os oficiais, que esteja escrito isso, que ele esqueceu de pegar um táxi, um plano desse, de matar presidente, vice-presidente, ministro do STF, deu errado. Então, assim, é um plano muito miraculoso e que o senhor é um cara muito culto e testado e conhece na prática, e é muito estranho o senhor acreditar nesse plano. Esse plano, ele não é um plano de poucas provas, não. A questão do golpe, da tentativa de golpe, do planejamento do golpe, da ornamentação do golpe, desse golpe agora, ele tem mais provas do que o golpe de 64. Então são milhões de áudios, eu não falei milhares, milhões de áudios, de imagens, de testemunhas, de provas testemunhais, periciais, de provas documentais. Então, quer dizer, não tem por onde você fugir isso aí. O senhor se refere a esse episódio recente do julgamento de Bolsonaro? Do julgamento de Bolsonaro, do núcleo crucial da trama golpista. Pois é, a gente podia fazer uma comparação. Eu recorro aqui ao vereador Sanches, da Federal, que é de direita, do PP, para dar números, se o senhor tiver. Por exemplo, contra Bolsonaro pesou apenas uma delação premiada, que foi do Cid. Contra Lula, foram quantas delações? Quando o Lula foi julgado, condenado e preso. Não, eu lembro do Palocci falando do Lula, chega a me dar vergonha aqui na delação premiada que ele fez. Diversas delações premiadas, o conteúdo ali era muito robusto das corrupções feitas pelo Lula. E eu, como policial e um defensor rígido, combatedor contra a corrupção, enfim, se tivesse prova robusta, eu quero que eles se lasquem. Eu não tenho amor por ninguém, não, entendeu? Mas hoje eu não sei qual prova que tem de verdade de uma tentativa de golpe. Porque, assim, de uma forma muito pragmática, o presidente Bolsonaro tinha a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército todo na mão depois que ele perdeu a eleição, né? Depois, o pós-outubro. Você acha em qual que é a coerência lógica de um presidente esperar perder o poder dessas forças? Porque eu já não era mais assim, você perde o comandante da PRF, depois que vira o governo, o da Polícia Federal, o do Exército, aí ele daria um golpe em 8 de janeiro. Qual que é o dia da execução desse golpe? Quem eram os líderes desse golpe? Quem eram os financiadores? Qual era o planejamento? Depois que eles ocupassem, quem que tomaria conta desse lado, do outro? Quem viria de lá para cá? E qual era o planejamento pós 8 de janeiro? Então, assim, é uma coisa estapafúrdia de acreditar que aquele dia existe um planejamento. Eu coordeno operações policiais e eu sou um cara simples ainda. Existe um planejamento estratégico de uma operação policial. Se tivesse uma operação de golpe, seria uma coisa gigantesca, grandiosa. E assim, o que aconteceu ali naquele dia foi uma coisa triste, horrorosa para o nosso... Traduz para a gente o que é que o senhor quer dizer com tudo isso. Que não tem sentido nenhum falar que aquele dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Foram vários vândalos quebrando Brasília. E nisso a gente coloca Clezão, Débora, pessoas normais que estavam insatisfeitos com o Brasil, que fizeram muita arruaça, e isso aí eu repudio também, mas assim, colocar 14 anos de prisão como terroristas que foram taxados, isso aí é uma coisa que está para Professor. Paulo, o 8 de janeiro foi a cereja do bolo. Tudo começou, vereador Santos da Federal, ainda dentro do governo Bolsonaro, quando ele reúne com 32 embaixadores dentro de uma instituição federal, que ele é o presidente da República, e ele começa a falar mal das urnas.
E ele coloca na cabeça de tantas pessoas que as urnas não têm credibilidade. Quem não se lembra daquela reunião fatídica, gravada, tudo gravado. O do 8 de janeiro, as pessoas faziam, eles contraíam provas contra elas mesmas. Essa coisa da direita, de rede social, né? Eles têm muitos seguidores. O senhor sempre foi esquerda? Eu sou pobre, né, Paulo? O que quer dizer? Eu sou pobre, vou explicar. O lance da direita e esquerda nasce lá na França, na Revolução Francesa. Quem é que dá do direito? Quem estava à direita do rei e a esquerda do rei. Quem estava à direita do rei? Os empresários, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, as pessoas ricas. Quem estava à esquerda? O proletariado, as pessoas pobres. Então, eu sou a favor das minorias. Mas o que tem a ver a França com a nossa realidade de hoje? É porque você perguntou com relação à direita e à esquerda e perguntou se eu sempre fui de esquerda. Eu disse, eu sou pobre e me identifico com pautas de esquerdas, com minorias. O senhor nunca foi de direita, mesmo estando dentro do Exército? Nunca. Como é que os seus colegas do Exército recebem essa posição do senhor? Olha, eu não posso postar nada no grupo da Ore, que o pessoal cai de pau. É? Cai de pau em cima. O que eles dizem? Posso saber? Pela melancia... Coloca... Melancia já disseram, né? Já. Então não fui nada original. Não, demais da conta. Vermelho por fora, verde por... Não, verde por fora, vermelho por dentro. Então sempre colocam. E coloca esse tipo de situação. Então eu paro de postar para evitar agressões, entendeu? Mas isso faz com que o senhor se sinta não bem-vindo. Isso mostra mal-vindo. Isso mostra que eles não têm democracia e que eles têm dificuldade de aceitar o contraditório. E se um grupo de esquerda, fizesse isso com o de direita? Mesma coisa. Não devemos atacar os nossos oponentes. Nós temos que conversar com eles, temos que ouvi-los, saber o eixo que ele baseia-se e o eixo que eu baseio, onde há o ponto de congruência e onde há o ponto de separação. Então, só para concluir, essas pessoas foram no 8 de janeiro, por quê? Porque eu vi, inclusive o coronel aqui da PM Goiânia falando, Lula não sobe a rampa, Lula não fica uma semana, Lula é isso, agora 72 horas, e nada disso aconteceu. Aí, 8 de janeiro, eles viram realmente, não vai ter jeito, e foram para lá. Diante de tanta coisa que eles ouviram. Eu fui naquela manifestação da Praça Tamandaré, eu fui, porque eu comentei em rádio e TV, e eu não queria comentar pelo que eu assisti, eu queria ver com meus olhos. Assim que eu chego, eu ouço um vereador de Goiânia falando. Quem é vereador? Não posso falar. Ele não está aqui para se defender. Eu entendi que o senhor disse que o senhor era vereador. Não, um vereador de Goiânia falando, assim, pegou o microfone e falou, que coisa linda está a Praça Tamandaré. Isso é um exemplo da democracia. Eu falei, mas peraí, eles não pregam que nesse país não tem democracia? Como eu estou falando que é um exemplo da democracia? Aí tinha um casal de idosos com a faixa escrita assim, ó, o povo é o supremo, a vontade do povo é a vontade suprema. Eu peguei e falei assim, escuta, se a vontade do povo, falei baixinho no ouvido, porque dá muito barulho, se a vontade do povo é a vontade suprema, por que vocês não respeitam o resultado das urnas? O senhor falou para mim assim, as urnas foram fraudadas, e eu, muito obrigado. É isso. Mas Flávio Quem Dino... pegou isso na cabeça deles? Flávio Dino também dizia isso. Evidentemente que o vereador Santos da Federal, ele não vai falar de urna. Por quê? Porque ele foi eleito com essas urnas. Até que alguém abra mão do seu mandato, aí sim. Mas enquanto foi eleito com essas urnas e não abre mão do mandato, não tem o porquê. Professor, só para eu colocar essa pergunta que ficou sem resposta, mas Flávio Dino já fez isso também. Foi crítico ferrenho das urnas. Criticar não é errado. Flávio Dino, está na minha Tudo bem. Não, Paulo, óbvio, é fato, né? Você pode criticar, você pode falar, você não pode afirmar sem provas. Você está pode se referindo a mim? Não, eu estou falando ao Dino. O Dino ele afirmou categoricamente. Afirmou pior que o Bolsonaro. Desculpa. O Dino afirmou categoricamente as urnas são fraudáveis, elas não funcionam, não tem como provar. Ele fez isso? Professor, Ou ele eu criticou? te garanto que ele afirmou mais contundentemente que o Bolsonaro. Mas foram em outros tempos, né, que se podia falar o que queria com a democracia. Então, um fato aqui, o Paulo foi muito pontual, eu ia falar isso. Quanto às urnas, está sendo muito bom o debate para a gente pontuar o que o senhor está falando. Quanto às urnas, todo mundo já reclamou disso.
O Flávio Dino mesmo foi muito contundente quanto às urnas, falava que não tinha credibilidade nenhuma. Quanto à reunião da alta cúpula do governo Bolsonaro, ninguém faz uma reunião aberta, gravada para dar golpe. Que o general ele falou assim, se quiser virar a mesa, a hora é agora. Não foi isso? Deixa eu falar, por favor. E aí, essa reunião, a ideia, eu acho que eu não estava lá, mas acredito que seria para colocar um estado de sítio, talvez, que passaria pelo Congresso, e isso está na Constituição, mas não foi levado adiante. É isso que se diz nessa minuta de golpe que eles falam. Talvez era um documento formal que poderia ser feito no estado de sítio, que passaria no Congresso, mas que não foi levado adiante. Quanto ao 8 de janeiro, a gente viu uma arruaça muito grande, mas a esquerda já fez 10 mil vezes pior, né? A gente vê os black blocs aí que já colocaram fogo, já ameaçaram, já é uma verdadeira organização criminosa ali, e eles nunca foram punidos de forma alguma. Mas golpe de verdade é o que aconteceu na Venezuela. Isso aí é um fato, né? A gente já teve a Magnícia aplicada para juiz na Venezuela há muitos anos, e o que a gente vivenciou hoje é o quê? É uma eleição fraudada. Depois eu quero a opinião do senhor, não sou apresentador, mas a opinião do senhor, se o senhor concorda que foi fraudada a eleição do Nicolás Maduro. Vontade, é um debate. Quem ganhou foi Edmundo Gonzalez Urrutia, então, não há dúvida. Mas que houve o total prestígio e participação do nosso governo na posse de Nicolás Maduro. Então, aquilo ali realmente é um golpe praticado às claras. Falar também do coronel da PM Goiás, que o senhor citou, é um colega que eu gosto muito, por sinal, Benito Franco, que falou que o presidente não subiria às ruas, não sei se o senhor falou dele. Isso, a rampa. Ex-comandante Rotan, eu o respeito muito, é um cara que, se hoje Goiás está seguro, deve-se muito a ele. Ele foi comandante da Rotan durante quase os 4 anos do primeiro governo do Ronaldo Caiado, e ele está preso em prisão domiciliar, tornozelado até hoje, sem receber salário há 3 anos, por causa dessa frase, talvez. Então, isso aí a gente já vê também as medidas. Vamos lá, bem rapidinho. E finalizando, essa democracia velada que o senhor falou, um vereador, que não foi eu, né, que falou que estava vivendo ditadura, mas depois falava em democracia no palanque lá da Praça Tamandaré. Hoje nós vivemos uma ditadura da toga, no entanto, é uma ditadura velada. Existia pena de morte antes por guilhotina e hoje é por veneno. Então, hoje, a democracia que se teve naquele processo do Alexandre de Moraes é velada, porque escutou-se todo mundo, mas o resultado todo mundo já sabia qual seria. Foi jogo de cartas marcadas, sinceramente. Como é que é? Jogo de cartas marcadas, pelo que eu entendi do que ele disse. Todo mundo já sabia o que aconteceria. Com relação ao esse julgamento. Não é bem assim, porque teve um voto contrário, inclusive, de Luiz Fux. Sim, mas isso não mudou nada. Muito embora o Luiz Fux, ele foi totalmente incompatível com ele mesmo, porque ele disse que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal era incompetente para esse caso. Mas por que ele não fez isso com nenhum dos 450 que estavam no 8 de janeiro? Foi na mesma turma, foi no mesmo STF, foi também por tentativa de golpe. E ele não absolveu ninguém. Quer dizer que ele condena os peixinhos e quando se trata de tubarões, ele fala que é incompatível. Quer dizer, ele foi extremamente oponente ao que ele diz. Outra coisa... Mas não é para não perder esse gancho. Mas não é o que muitas vezes, frequentemente acontece dentro do próprio STF, que ora julga de um jeito, passa-se o tempo, julga-se de outro. Essa questão, por exemplo, de Bolsonaro ter sido julgado pela primeira turma, foi uma mudança feita agora, recentemente, depois que Bolsonaro já estava na alça de mira da Polícia Federal, de Alexandre de Moraes. Aí mudou-se isso para que quisesse o destino, se é que é o destino, que ele caísse nas mãos em que ele caiu. Nos tempos do Lula, ele foi condenado em 2 instâncias, vou repetir, 2, não 3, não 4, não 5, 2 instâncias apenas, que ele foi condenado, primeiro ponto. Lá, as determinações eram uma. A partir de 19 para 20, mudou. Por isso que o presidente Bolsonaro, e está correto falar, não tem que falar ex, você mantém o título maior que ele teve, por isso que o presidente Bolsonaro, ele foi direto para o Supremo Tribunal Federal. E estão tentando tirar isso. Mas eu queria fazer uma pergunta, o senhor disse... Rapidinho, os dois. Eu acho porque eu não estava lá. Você referiu-se àquela reunião? Da cúpula, sim. Você não estava lá? Pelo fato de o senhor não estar lá, o senhor não acredita nas imagens?
O senhor mesmo não disse que foi a Tamandaré para ver de perto, que o senhor queria ver com seus próprios olhos? Sim, exatamente. Você falou, eu não sei o que aconteceu naquela reunião, porque eu não estava lá. Não, eu falei que eu não participei ativamente, então eu não sabia o sentido, porque eu não vi ela completamente, né? Mas eu vi as imagens, acredito nas imagens, claro que eu acredito. Eu acredito que aquilo ali era uma conversa que eles poderiam fazer um estado de sítio que passaria pelo Congresso. Só como eu não participei da reunião como autoridade, então eu não sabia o que estava se tratando ali efetivamente. Mas a minha percepção daquele dia foi isso. E com relação ao coronel, eu não citei o nome dele. Não, eu citei em momento algum eu dele. questionei a trajetória dele. Eu falei exclusivamente onde ele disse, Lula não vai subir a rampa. Só isso. E quanto a esse princípio Mas do era juiz esse... natural que o Mas, desculpa, mas esse era um assunto de não subir rampa. E não vai subir por quê? Era um assunto recorrente. Eu não fui eleito? Aqui mesmo nesse programa nós discutimos. Porque já se tinha, quem procura ser bem informado, ouve todos os lados. Então a gente colocou essa pergunta no ar. Lula vai subir a rampa? E o telespectador participou, os convidados na época participaram. Essa não era uma novidade. Percebe-se assim, o extremismo que se chega. Você pode fazer qualquer interpretação dessa frase, até a frase mais agressiva, mas no Brasil, que infelizmente não é rígido com as suas punições, nós temos um coronel da PM, um dos maiores policiais que Goiás já teve, sem salário, tornozelado e preso 3 anos. Isso aí realmente é muito assustador. Vamos lá, telespectadores. Paulo Sérgio Elias. Quando o ministro quer criar lei para se proteger, a justiça está em ruínas. País está em ruínas. Exército sem combustível, sem armas, Brasil quebrado. Vamos ser sinceros? Brazuela mesmo, diz o xará Paulo Sérgio Elias. Isso é o que ele está torcendo, mas não está. Mas é a opinião dele, ele né? Está torcendo para isso, mas não está. Tomara que não. Paulo Borba, enquanto não tiver impeachment de ministros, eles vão continuar fazendo o que querem e Lula é conivente. É um assunto que eu vou colocar em discussão agora com os senhores, porque o nosso repórter Alex Atanásio chegou agora há pouco de Brasília, como ele vai toda semana, a nossa equipe vai a Brasília todas as semanas, para ouvir assuntos atualíssimos, né? Então, um assunto que ele trouxe aqui agora, e meio que correndo, porque ele chegou agora mesmo, a gente selecionou 3 falas aqui de senadores que responderam a seguinte pergunta: por que nenhum ministro do STF sofreu impeachment até agora? Respostas do senador Carlos Coutinho, do senador Omar Aziz e do senador Magno Malta. Vamos ouvir. Os senadores têm medo de peitar o STF? Tem muitos senadores e parlamentares, deputados, que estão chantageados. Né? Por isso que nas próximas eleições o eleitor ele tem que olhar a vida pregressa do candidato, porque não adianta colocar aqui quem tem rabo preso. Porque quem tem rabo preso não pode fazer o que tem que ser feito muitas vezes. Se nunca houve o impeachment de um ministro, é porque nunca houve nunca deram causa para isso. Mas impeachment de presidente já teve, e o presidente é o cargo maior do país, né? Então, quem pode mais, pode menos, não é isso? Então, se algum ministro do STF deu aso, e há aqui 41 assinaturas para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o que precisa é coragem, porque a assinatura já tem, né? E, infelizmente, o Poder Judiciário, no caso aí eu me refiro ao STF, ele nesse tempo todo não sentou com o parlamento para discutir diversas questões que poderiam ser evitadas. E nessa escalada, a solução final pode ser sim o impeachment de um ministro. Se nunca houve, é porque nunca deram causa, e se deram causa e é previsto, deve haver. Você tem que ter um fato determinante para você pedir o impeachment ou cassar o mandato, alguma coisa. O que está se misturando é a política com a atuação do judiciário. Isso aí a lei não foi feita para isso. Dificilmente qualquer cidadão brasileiro que tem um caso na justiça, quando os dois estão disputando, um vai ficar com raiva, o outro vai ficar feliz. Porque o juiz decide por um dos lados. E o que aconteceu no Brasil não pode ser esquecido. Ele tem que servir de exemplo para que, possivelmente, em outras eleições, não ocorra o mesmo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Um dos ministros aí, alvo, que as pessoas defendem a questão do impeachment, seria o Alexandre de Moraes. Como é que o senhor vê isso? Eu não vejo razão, eu não assinei o pedido de impeachment dele, nem assino. E acho que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo o papel dele. O senhor acredita que tem algum ministro do STF que merece ser impeachmentado? Todos. Muito especialmente
esses ativistas políticos que dão entrevista todo dia e que assumiram o poder no país. Não é só Alexandre é o verbalizador das atrocidades que todos eles. Eu acho que o impeachment de Alexandre de Moraes não será uma correção para botar os outros no seu devido lugar, né? Porque existe fato determinado para impeachment todos eles. Todos eles são violadores da Constituição. E todos eles mentiram essa casa. A Constituição diz que é essa casa que cobra, quem tem que cobrar é essa casa. Todos eles entraram aqui na CCJ, foram sabatinados e todos mentiram. Vocês que são do jornalismo, é só ir para a internet, pelo amor de Deus, e põe lá. Sabatina de Barroso, sabatina de Carmen Lúcia, sabatina de Alexandre de Moraes. Vocês vão ver. Vocês vão ver como eles mentiram a essa casa. E as atrocidades que eles vêm cometendo. Quer dizer, você solta um bandido, você pega aí um assaltante de banco, o cara toma 10 anos, gente do PCC é solto, é colocado em regime domiciliar, isso é uma escalada. Tá bem, tá aí o senador Magno Malta, né? Agora não custa lembrar, como ele disse aqui, eles falaram muita bobagem, né, para ser bem claro, na sabatina que o Senado faz toda vez que um ministro é indicado, né? E assim foi, por exemplo, com Alexandre de Moraes, que a gente se lembra bem de alguns episódios. Houve muita polêmica em torno da aprovação do nome dele. Mas no final da história, o nome dele foi aprovado. Se está lá é porque o Senado aprovou. E o Senado, se aprova, tem o direito também de tirar. Por quê? Aprova muitas vezes com ressalva, mas mantém o ministro lá, na sua opinião. Gostei muito da fala do Carlos Coutinho e do senador Magno Malta. Os senadores estão sendo claramente chantageados. Por que estão sendo chantageados? Porque tem teto de vidro e tem rabo preso. Qual é a solução para isso? Para o ano que vem, nós tenhamos consciência e para que nós votemos em senadores melhores. Nós vamos renovar 2/3 do Senado. Então, com isso, a gente pode melhorar o judiciário também e tirar alguns ativistas políticos e colocar ali juízes impessoais e imparciais. Essa seria a grande motivação de Bolsonaro quando ele estimula realmente o partido dele, PL, a votar, a eleger o maior número possível de senadores no ano que vem? Paulo, ele quer ter o poder, inclusive, em cima dos ministros. A eleição do ano que vem ela é primordial para o futuro do nosso país. A presidência da República é importantíssima. A segurança pública, especificamente a PRF que eu vivo todo dia, não aguenta mais 4 anos do governo do PT. Sinceramente, então eu torço muito para que isso mude. E o Senado... fala em nome da corporação? Não falo em nome da corporação, mas eu formalmente não, mas eu represento 99% dela. E pode ver ontem que eu fiz uma publicação minha junto com a Federação Nacional e os comentários lá. Então, formalmente eu não falo, mas eu represento muito a minha instituição, eles me respeitam demais. Professor Márcio. Eles se esquecem, os senadores foram ver, se esquecem, que o único ministro Supremo do Tribunal Federal que votou contra a prisão e condenação do presidente Bolsonaro foi indicado por Dilma Rousseff, sim, que é o Luiz Fux. Ele se esquece desse detalhe. Outro detalhe, a prerrogativa de indicar ministro Supremo do Tribunal Federal é exclusivamente do presidente da República. Assim como a prerrogativa de colocar pautas para serem votadas na Câmara é do presidente da Câmara, hoje Hugo Mota, da Paraíba. E no Senado é prerrogativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Então não se trata de não ter democracia. Mas peraí, alguém fala, 70 senadores querem que coloque para ser votado. Não se trata disso. Não é pela maioria, é exclusivamente prerrogativa do presidente. Tá bem, vamos lá, telespectadores. Eu começo aqui pelo Carlos Brasil. Ele faz uma referência aos senhores. Posso ler? Opa! Da forma como veio, que é a melhor coisa, né, telespectador? Vemos claramente, imagino eu, vemos claramente um defensor do Brasil e da segurança, imagino que ele se refira ao senhor, e outro que não sabe nem em quem votar. Ele se refere naturalmente ao fato de o senhor ter dito que já votou em Bolsonaro, já votou em Lula, já votou em Ciro. Ele está certo? Ele está certo em falar. Eu posso não concordar com uma palavra que você diz, mas eu vou dar a minha vida pelo seu direito de dizê-la. Então, ser metamorfose ambulante é normal. Então, cada momento, você pode votar em quem você quiser. Não existe política de estimação, não existe pensamento de estimação, ideologia de estimação. O João Roberto faz uma colocação aqui também que tem a ver com isso. O senhor disse que votou em Bolsonaro, né? Em 18. Ele falou,
votou em Bolsonaro, então ele concorda com aquilo que está criticando. Eu tenho culpa. Tem gente que votou no prefeito de Goiânia e critica o prefeito de Goiânia. Eu votei no Bolsonaro, então eu também tenho culpa do que aconteceu. O meu sonho era ver um capitão do Exército como presidente da República. Só que eu me decepcionei porque ele não mostrou nas campanhas e na sua vida pregressa, antes de entrar na presidência, o que ele mostrou dentro. E também o excesso de violência e o excesso de falas raivosas e discurso de ódio de quem o apoiou. Tá bem. Isabela Martins, se refere aqui no caso ao senhor. Na opinião dela, o senhor é o melhor vereador ético e profissional que tem na Câmara. Aliás, falando em Câmara, né, o senhor está aqui representando, o senhor participa, como eleito que foi vereador, da Câmara Municipal de Goiânia, sobre a qual a gente poderia falar 10 programas, né? Verdade. Assunto não falta? Não falta não. Estou tendo uma experiência, Paulo, muito bacana, importante, engrandecedora, mas ali não é para amadores, não. A Câmara é um ambiente que em contrassenso, eu sinto um ambiente pesado, sempre vou para lá, muito complexo, tem muita articulação, muito jogo político, que infelizmente a cidade não está andando. Falta um pouquinho de habilidade política do prefeito também, mas eu estou trabalhando muito, mas eu sinceramente me sinto frustrado que eu não vejo até as minhas próprias ações serem efetivadas. O senhor se diria da base de Sandro Mabel, oposição, centro, independente e o que mais? Estou achando que a minha estratégia política está completamente errada, né? Eu sou independente, eu ganhei a minha eleição dessa forma, mas no começo eu bati muito no prefeito, achei que ele estava muito autoritário e fui muito contundente, mas todo mundo estava com ele. Agora, que eu acho que a maioria está se distanciando dele, eu estou me aproximando porque eu estou sentindo que ele está perdendo o controle de poder gerir a cidade. Então, na verdade, eu sou independente e eu sou Goiânia. Tudo que for a favor para beneficiar a Goiânia, estarei votando sim. Mas se for contra a cidade, não tem como negociar comigo que eu vou votar não, é isso. Essa discussão sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual, voltou, acabou sendo votado no momento em que Mabel estava pedindo a sustação dela, digamos assim, que ela fosse suspensa porque ele ia trocar por um outro texto, mas não deu tempo, enfim, a coisa virou um imbróglio jurídico. Quem está com a razão? O senhor seria capaz de ser juiz nisso? Então, vou tentar resumir em 30 segundos uma situação muito complexa. A LOA é uma das leis mais importantes do ano, eu faço parte da comissão mista, eu cheguei no horário na comissão mista, e em 30 segundos... a lei não foi colocada no sistema, a convocação foi feita de uma forma diferente e em 30 segundos o relator leu o relatório de alguns tópicos, pediu para votar e acabou. Em 3, 4 minutos a reunião tinha acabado. Então, existem manobras, eu mesmo votei contrário, concordando com o que o Passo tinha mandado, porque eu não consegui compreender o que estava acontecendo naquele momento. Na verdade, não é tão simples. Você foi saber pelos jornais depois? Isso, aí depois que chegou ao nosso conhecimento, tudo completinho para a gente poder entender, até mandou no grupo, a LOA é essa aqui, aí que a gente pôde ver. Então, não é um simples voto, existem articulações que são feitas, jogos naquele momento que fogem aos olhos do eleitor como um todo. Então, o que aconteceu foi um jogo ali, que aí os opositores conseguiram vencer, mas que o prefeito puxou de volta e está tentando reordenar. Na verdade, a gente tem que analisar e fazer o bem para a cidade. A cidade tem que ser viável. O poder não pode estar concentrado no prefeito, isso eu concordo plenamente, mas também não pode ficar tudo na Câmara. Se inviabilizar a gestão, eu realmente vou ser contra. Esse é o primeiro mandato? Meu primeiro mandato, 9 meses de muita experiência, aprendizado, estou apanhando demais, eu sou um cara muito humilde, quando eu confesso que politicamente eu cheguei que eu nunca tinha pensado em candidatar, Paulo, mas realmente estou trabalhando muito, minha equipe é uma equipe muito técnica, eu escuto bastante e estou trabalhando para fazer o melhor para o Goiânia. Em 9 meses deu para o senhor perceber quem manda na Câmara? Toda hora eu acho que uma pessoa manda, né? E o poder mudou muito de um para outro. Mas o presidente tem um controle muito bom ali, o Romário Policarpo, tem uma liderança muito boa entre as pessoas, só que já teve líder de governo, mudou líder de governo, a oposição, a independência, ela se contradiz, ela mescla bastante. Então hoje ninguém tem essa pergunta. Hoje realmente... Não tem a resposta. Desculpa. Hoje ninguém tem essa resposta, porque está sendo muito debatido, vários grupos diferentes ali, e o prefeito realmente ainda não está com o comando total. O senhor chegou a conversar com o prefeito?
Conversei poucas vezes, fui no gabinete dele esse ano 2 vezes para resolver um problema da agência de trânsito, que eu tinha um projeto grande, que foi o meu melhor projeto e mais efetivo que eu fiz durante o meu mandato. Conversei poucas vezes, mas eu estou sempre à disposição para trabalhar em conjunto com ele para melhorar a cidade, mas nunca vou ser subordinado ao mesmo. Tá bom. Se ele estivesse assistindo o programa agora e o senhor sabendo disso, o senhor daria que conselho para ele? Que recado, pelo menos, o senhor mandaria para ele, Mabel? Eu sou muito novo para poder dar recado para o Sandro, que é muito experiente, mas ele não teve nenhuma experiência de executivo. Então, eu acho que nisso ele é um neófito igual eu. Eu diria para o Sandro que ele tem que ter mais habilidade política para com os servidores públicos. É muito diferente você controlar uma empresa privada com uma empresa pública ou uma gestão pública. Você deve ter também um jogo de cintura, uma flexibilidade ou uma articulação mais aproximada com os próprios vereadores, porque sozinho você não faz gestão. Enfim, ele é muito bem intencionado, faz uma gestão muito boa financeira, mas uma forma mais autoritária, como uma gestão de uma empresa, não vai funcionar na gestão pública. Tá bem, aproveito para reforçar aqui o convite, né? Ao prefeito Sandro Mabel, né? Que desde que foi eleito não veio ao programa. Prefeito, venha ao programa, vamos bater um papo, conversar com o telespectador, que eu sei que o senhor gosta disso. O senhor participou inúmeras vezes, né, dos meus programas e o programa está aberto, na hora que o senhor quiser participar, estendo através do Jean, que é o secretário de comunicação dele. Muito bom. Uhum. Jean, que é muito bom. Jean, vamos fazer esse convite para o prefeito Sandro Mabel, para ele vir aqui conversar, não comigo, mas conversar com o goianiense em especial, mas conversar com o nosso telespectador. Telespectador que manda mensagem, Rafael Rezende. Ótima noite, Paulo. Obrigado, Rafael, para você também. O programa está cada dia melhor, parabéns. Obrigado, Rafael. Lília Martins, povo tem que aprender a votar. E acho que o senhor é um vereador sempre muito coerente. Ney Vasco, Lula, nosso melhor presidente. Gostou? Gostei, mas não vou dizer que ele seja o melhor, mas ele é uma referência, né? Porque temos que pegar os 2 mandatos da Dilma e os 3 dele. Então, nós temos o quê? 5 mandatos. Quem no mundo foi eleito pelo povo de maneira democrática 5 vezes? Diego Antônio, assistindo aqui de Aragaças, lá divisa ali com Mato Grosso, né? Juntinho de Barra do Garças. Obrigado, viu, Diego? Um abraço para você. José de Araújo, o ex-presidente já votou no atual, seria isso? E já elogiou ele, inclusive. Já elogiou o Lula. Isso. O Ney Vasco, repetindo que Lula é diferenciado e tal. Luiz Fernando é o mesmo que eu registrei agora há pouco. Luiz Fernando, por isso que eu li rapidinho, eu já tinha falado, ele já tinha dito isso em outras palavras. Luiz Fernando Siqueira, dizendo que é um vereador sensato, diferenciado. Esse aí é suspeito para falar, né? Por quê? Meu pai, Luiz Fernando Siqueira. Meu pai agora ele está trabalhando, ele assiste todas as sessões da Câmara, assiste as comissões especiais e eu postei, lógico, antes do programa, então ele deve estar assistindo. Obrigado, pai, beijo, mas o senhor é suspeito para falar. Benção, pai. Benção. Meu parceiro de pescaria, de vinho, meu melhor amigo. Ficou vermelhinho, você ouviu aí, né? O senhor olhava o nome do pai. Só que o senhor é Luiz Fernando Sanches. E ele é Luiz Fernando Siqueira? Não, meu nome é Luiz Fernando Naves Sanches de Siqueira. E o dele é praticamente igual. É Luiz Fernando Sanches de Siqueira. Eu só tenho o Naves da minha mãe, então é praticamente igual o nome. Abraço para todos, né, que estão assistindo o programa aqui também. Vamos lá, temos o quê? Mas não temos. Acabou. Falei que o tempo passa rápido. O programa bom é assim, passou rápido. É igual o programa Teletubbies, é hora de dar tchau. É verdade. Professor Márcio Manuel, professor oficial da reserva do Exército. Um prazer conhecer, obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu, fiquei muito feliz com o convite, estou sempre à disposição e deixar claro, pacificar o país é perder a eleição e ir para casa. Não aconteceu isso em 89, Lula perdeu, foi para casa. Não aconteceu em 94, Lula perdeu, foi para casa. Não aconteceu em 98, Lula perdeu, foi para casa. Não aconteceu em 2018, Haddad perdeu, foi para casa. Está acontecendo agora, porque não aceita o resultado. Luiz Fernando Sanches da Federal, vereador do PP aqui em Goiânia. Obrigado por ter vindo, vereador. Boa noite, obrigado pela oportunidade, Paulo. De verdade, é uma honra estar ao seu lado. O senhor é uma referência para mim. Obrigado pela oportunidade, professor Márcio. Sempre muito respeitoso. E torço muito para que o ano que vem a sociedade tenha consciência, volte. Não existe extremo-direita, existe uma direita conservadora, muito técnica, profissional, que vai retomar o país, vai estar aqui no estado de Goiás e em Goiânia, e a gente vai retomar a tomada de decisão e salvar o país do que está sendo hoje. Tá bem, obrigado a você, telespectador, obrigado pela companhia, pela audiência. A gente volta amanhã. Até lá, tchau. Mãe, você quer ganhar de aniversário?
Sabe, filha, eu quero ganhar. Não se vê em loja nenhuma. Não se vê na vitrine. Nem entra em promoção. Não tem etiqueta, não tem embalagem. É um presente que não se compra, não se